A gente vai conversar agora sobre a doação de órgãos. Agora, em abril, nós tivemos aí uma busca para tornar esse desejo mais simples e mais seguro para a pessoa que quer ser doador de órgãos, né? Então, pelo que está previsto, basta registrar o desejo em qualquer cartório de forma online. E essa campanha, né, faz parte aí do sistema AEDO, Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos. Foi lançada este mês com o tema Um Só Coração, Seja a Vida na Vida de Alguém. E quem está acompanhando de perto todo esse processo e veio conosco hoje, né, conversar, é o advogado Gabriel Massotti, especializado em Direito da Saúde, Direito Médico. Né? Obrigada, viu, Gabriel, por ter vindo e para nos contar mais sobre isso. Bom, eu me lembro que li que seria um processo seguro e simples, mas parece que o pessoal está esbarrando na hora de registrar essa vontade em algumas dificuldades. Bom dia, Mônica. Bom dia, amigos do Manhã Total. De fato, é uma iniciativa importante, é algum movimento que precisava ser feito e que envolve o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Saúde, a Associação dos Cartórios do país e que busca uma ferramenta para trazer uma facilitação. E por que ela não tem sido tão simples? Porque nem todo mundo, por exemplo, Mônica, tem acesso a um certificado digital, tem acesso mesmo à internet, e a gente tem que levar essa possibilidade da pessoa se autodefinir como doadora ou não de uma forma ainda mais simplificada. Colocar isso, exigir que isso seja feito mediante cartório, mediante registro em cartório, ainda nos parece uma burocracia desnecessária. Ou seja, pode impedir aí que as pessoas registrem e que a gente diminua a fila de transplantes, porque é alta. O número de pessoas, né, esperando por um transplante. O Brasil é um dos países que mais faz pelo sistema público transplantes no mundo. Isso é um fato para a gente comemorar, mas ainda tem muita gente na fila de espera. E hoje, no momento em que ocorre o óbito, né, e que existe essa possibilidade, nós temos uma legislação ainda que limita muito. Por exemplo, no Brasil, quem define se o paciente vai doar ou não órgãos, no final, é a família. Ou seja, por isso que é tão importante essas ferramentas, né, que mostram a autodeterminação da pessoa. Eu, como ser humano, quero que a minha dignidade, que os meus objetivos, que os meus anseios sejam preservados agora e inclusive depois da morte. Então, essa comunicação com a família talvez seja a ferramenta mais importante. A família normalmente não quer falar sobre a morte. Isso é natural. O nosso país ainda é muito arraigado na religiosidade e tem dificuldade de falar sobre a morte. Mas o modelo mais eficaz para que a sua vontade seja preservada é falar sobre isso com a sua família, que você tem interesse em doar os seus órgãos no momento em que eles não mais terão nenhuma serventia, né? E isso é muito importante. Gabriel, diante disso, é recente agora, né, esse sistema eletrônico, então, para poder registrar a vontade. Foi dia 2 de abril que lançou, hoje nós estamos no dia 18. Podemos ter mudanças, então, justamente para tornar eficaz essa ferramenta? O projeto, você acredita que sim? Eu acredito que sim. O projeto Um Só Coração, ele manifesta boa vontade. É uma boa vontade do Estado em trazer uma ferramenta nova. E nessa implementação, muitas pessoas, eu não digo pessoas simples, sem acesso a tecnologias. Nós temos pessoas, até mesmo advogados, que demonstram estar tendo dificuldade, porque às vezes não tem assinatura feita no cartório, aí tem que ir lá se deslocar para fazer, ou seja, ainda é uma burocracia. A gente precisa lembrar que essa declaração de vontade perante a lei, ela não exige uma forma específica, ou seja, ela não exige que seja feita mediante um registro público num cartório. O nome disso, Mônica, é Diretiva Antecipada de Vontade. Nós, em vida, temos a opção, como ser humano, de escolher quais são nossas prioridades, quais são nossas crenças, como nós queremos que seja feito em relação aos nossos tecidos, aos nossos órgãos. Isso tudo parte de uma ideia de dignidade e, sobretudo, de autonomia. Nós temos autonomia sobre o nosso próprio corpo. A gente defende isso tanto quando a gente fala sobre os direitos das mulheres. E por que não pensar que esse direito também prevalece depois da morte? Essa iniciativa ela é muito boa. A gente tem que comemorar aquilo que é feito. A gente saiu de uma inércia. Mas a gente precisa avançar. E para isso, primeiro, tirar o protagonismo da família nessa decisão.
Quem define, a gente sempre pensa no modelo de uma família ideal, mas nem sempre a pessoa tem intimidade com os pais para que possam tomar uma decisão tão importante. Então, quem tem que definir isso no final, na última página? As pessoas. São as próprias pessoas. Somos nós, né? E aí o Estado, ele pode colaborar com isso. A gente tem, por exemplo, Mônica, isso sempre foi uma sugestão, eu já escrevi sobre isso, já publiquei sobre isso. A gente tem ferramentas mais simples, o gov.br, através do qual as pessoas fazem declaração de imposto de renda, têm acesso a ANS e outros tantos órgãos. Lá já está uma ferramenta mais difundida. E quem vai ter acesso a essa informação será apenas o Sistema Nacional de Transplantes. É o Sistema Nacional de Transplantes que terá a senha para acessar, no momento do óbito, se aquela pessoa tinha ou não a vontade de doar os seus órgãos. E essa decisão, a partir dessa comunicação, no nosso entendimento, que estuda bioética, que a gente estuda a autonomia das pessoas, ela não poderia ser afastada pela família. A decisão da pessoa já está manifestada. Por isso que a gente luta para que a legislação também mude, para tirar esse protagonismo da família. Já é uma decisão difícil. E se é uma decisão difícil, ela tem que ser da própria pessoa. Para quem está acompanhando, né, nós temos aqui muita gente acompanhando o programa, nós já temos essa movimentação em relação à legislação para mudar? Sim, já existe um projeto de lei no Congresso Nacional que faz, só para que o pessoal de casa entenda. E quem tem mais de 30 anos vai lembrar disso. Em 97, a doação no Brasil passou a ser presumida. E a pessoa que não quisesse doar tinha que colocar na carteira de identidade. Eu me lembro. E isso gerou um efeito reverso, porque as pessoas passaram a ser estigmatizadas pelo fato de não querer ser doador. Ou seja, se eu contrato uma pessoa que não é doadora de órgãos, e isso também não é legal, porque também é um direito da pessoa não querer doar. Claro. Então, isso gerou um efeito rebote. Em 2001, a legislação passou a dizer o seguinte: não, a partir de agora, a doação, quem define se vai doar ou não, é a família. No nosso entendimento, errou de novo. Porque tinha que criar um mecanismo simples em que a pessoa pudesse se manifestar e que essa manifestação não precisa ser vista por todos. Ela só precisa ser vista pelo sistema de transplantes. Então, esse um movimento legislativo que já existe e a gente tem buscado no Congresso Nacional que os autores desse projeto, que as pessoas envolvidas possam avançar. E a gente ainda tem muita barreira ideológica, muita barreira de religiosidade, que ainda seguram esse projeto. Porque as pessoas não conseguem entender ainda, né? Aí entra a questão da educação para o discernimento. Como é esse processo? Quando se fala em morte cerebral, ou seja, acabou, né? Mas o coração está batendo, como é que fica? Existe isso nesse processo também. E sabe o que é interessante, Mônica? E eu já ouvi isso de uma pessoa muito simples. Chegou com um filho baleado no Sistema Único de Saúde e estava num corredor. Não recebeu o atendimento adequado naquele momento. E aí, no momento que foi declarado o óbito, de repente vem uma equipe, aparece helicóptero para buscar os órgãos e fala assim: agora você quer os órgãos? Mas para atender o meu filho no momento, ele ficou no corredor. Olha o tanto que isso é pesado. Muito. Então, nós temos o melhor sistema de transplante de órgãos do mundo. Isso a gente pode comemorar. A gente é o melhor sistema público de transplante de órgãos do mundo. Mas a gente também precisa entregar saúde em vida para que as pessoas confiem no sistema ainda mais e possam ter essa tranquilidade de saber que aquele ente querido foi, mas que ele vai fazer o mais soberano dos atos, do altruísmo, que é devolver a vida para alguém. Eu, como transplantado, preciso sempre falar sobre isso. Né? Vida na vida de alguém. Eu tenho aqui, olha, a minha querida Rená, dizendo que quando eles perderam a mãe, né, eles optaram pela doação de órgãos. A família se juntou e doaram os órgãos da mãe. Viver, manter essa chama, né, viva, através dos olhos, através dos rins, através do pulmão, através do órgão de outra pessoa. Não tem nada mais mágico do que isso. Eu vou te fazer essa pergunta aqui, se você né, se achar apto para responder, tudo bem. Tem uma amiga minha falando que o irmão dela está na fila de transplante para receber um rim. E aí, no caso, ele é bariátrico, ele pode... quem fez a bariátrica pode doar rim, pode receber o rim?
Essa definição, se a pessoa pode ou não ser doadora, normalmente ocorre no momento do óbito, em que a equipe médica vai fazer uma aferição da qualidade desse órgão, se ele tem condição ou não de ser removido para esse fim. Então, é uma questão muito médica, totalmente relacionada a uma questão médica. Gabriel, para a gente encerrar, para quem quer, né, registrar, qual que é o endereço, como faz para poder usar essa ferramenta que foi lançada agora, até tudo... Tá, vamos lá. Entrar no site www.aedo.org.br. Lá você vai conseguir fazer já um esboço dessa sua declaração de vontade. E é interessante, Mônica, tem pessoas que falam o seguinte, olha só, eu gostaria de doar meu rim, eu gostaria de doar, mas a minha córnea eu não gostaria de doar. É uma situação peculiar que a gente também tem que respeitar. Por algum motivo, por alguma questão religiosa, ela não quer doar um órgão ou outro. Então lá você pode definir, inclusive, quais órgãos você gostaria de doar depois do óbito. É simples, mas ao mesmo tempo exige uma burocracia e a gente vai lutar para que elas sejam cada dia mais afastadas. E qualquer adaptação, mudança, por favor, me chame. Pode deixar comigo. Deixa eu apresentar você mais uma vez, inclusive para a nossa amiga, a Adri Porfírio, que está aqui comigo, é o Dr. Gabriel Massotti, ele que é advogado especialista ali no direito da saúde e direito médico também. Obrigada, viu, Gabriel?